Olá, queridos alunos do nosso curso humanosinfoco.com.br, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou seu professor Regiopídio Lacerda, né? Na aula passada a gente falou sobre a agricultura de uma maneira geral, da agricultura em algumas partes do mundo, e hoje nós vamos focar a nossa aula na agricultura brasileira, ok? Então, lembrando do seguinte, a agricultura, como a gente falou na aula passada, você deve estar lembrado, é uma das principais atividades do chamado setor primário da economia. E aí nunca é demais relembrar. O setor primário da economia é importante porque produz matérias-primas e produz produtos alimentícios, né? Produz matéria-prima, produz energia, produz alimentos. Então, é uma das atividades econômicas que vai servir de base para o desenvolvimento de outras atividades. Mas tem um porém. O setor primário da economia é aquele setor que vai produzir o que nós chamamos de commodities, que são aqueles produtos que são colocados no mercado antes de serem produzidos pela indústria ou reproduzidos, transformados pela atividade industrial. Portanto, você vai perceber que o setor primário da economia vai produzir produtos de baixo valor agregado, ou como diz lá no jargão do economista, produtos com termo de troca desvalorizado. Tá certo? Isso vai ser um problema para quem? Para os países que exportam esse tipo de produto e que precisam importar produtos de alta tecnologia. Entre eles, é o caso do Brasil, ok? Pois bem, a agricultura brasileira, como vocês já viram nas aulas de história, começa a se desenvolver a partir do litoral. A nossa primeira grande atividade agrícola vai ser o ciclo da cana-de-açúcar e desde então se confirma no Brasil a produção pautada num daqueles modelos que a gente viu na aula passada. É o modelo chamado de plantation, ou seja, a produção voltada para o mercado externo com monocultura e exportação. Essas plantations são produzidas ainda hoje e muito mais no tempo colonial em propriedades que tinham como principal característica serem enormes, propriedades consideradas até hoje como latifúndios. E aí está o cerne, ou centro da nossa discussão sobre a agricultura no Brasil. Não dá para falarmos de agricultura brasileira sem mencionarmos o nosso processo de evolução histórica dessa atividade desde os tempos coloniais, desde a produção do ciclo da cana-de-açúcar até os dias atuais, pautado no modelo de propriedade privada da terra, totalmente, absolutamente injusta, né? É aquela atividade que vai se desenvolver como principal mecanismo de concentração de renda e de poder. É óbvio que eu estou falando para vocês da estrutura fundiária pautada no latifúndio. Ah, mas o que é um latifúndio? Um latifúndio pode ser entendido de maneira geral como uma grande propriedade de terra. Alguns dizem que é uma grande propriedade de terra que não há produção efetiva. E a lei coloca o latifúndio como sendo uma propriedade de terra que seja superior a 600 módulos rurais. Entendendo como módulos rurais, ou como módulo rural, uma quantidade de terra necessária para que uma família se desenvolva do ponto de vista social e econômico. Então, você tem uma média aí no Brasil de que um módulo rural equivale a 20 hectares. Então, um latifúndio seria 600 vezes esse módulo rural de 20 hectares em média. Só que um módulo rural vai variar o seu tamanho de acordo com a região. Na região sul do Brasil, um módulo rural é menor do que na região nordeste, por questões óbvias, né? No Nordeste você tem uma dificuldade maior de produzir, é necessário uma área maior para dar sustento a uma família média. Enquanto que no Sul as condições edáficas e climáticas são muito mais favoráveis ao desenvolvimento de uma agricultura extremamente produtiva, o que vai levar a uma necessidade menor de um espaço de terra menor para suprir as necessidades de uma família. Ok? Então, recapitulando, o nosso principal problema na agricultura brasileira vai ser
o processo de formação histórica pautada numa estrutura fundiária injusta. E isso vem desde quando? Vem desde os primórdios da atividade colonial. A estrutura da produção da cana-de-açúcar pautada no plantation, pautado na grande propriedade, desde a época das Sesmarias até hoje. O mais estranho é que durante todo esse período, e sobretudo durante o século XX, nós não tenhamos conseguido, de maneira alguma, modificar essa estrutura. Então você não vai colocar como correto nenhuma alternativa que tiver colocada na prova, dizendo que o Brasil avançou e muito na perspectiva da reforma agrária, de que o Brasil fez uma verdadeira revolução no campo e de que o MST, ou Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, conseguiram, através do Estado, suprir as suas necessidades de distribuição da terra no Brasil. Isso ainda, infelizmente, não aconteceu. Né? O Enem coloca muito nas suas temáticas, né, a questão da estrutura fundiária, a questão da necessidade da reforma agrária, sobretudo hoje, onde nós estamos vendo um avanço da estrutura das fronteiras agrícolas na região centro e norte do Brasil, onde ainda, infelizmente, predominam áreas de latifúndio, tanto para a pecuária extensiva como para a produção da soja. Tranquilo? Então, o ponto principal, o cerne da discussão agrícola no Brasil deve passar necessariamente pela estrutura fundiária. A modificação da estrutura fundiária, uma verdadeira e efetiva reforma agrária, capaz de colocar os trabalhadores rurais como proprietários da terra em que eles trabalham, será fundamental para nós modificarmos a estrutura de pobreza no campo. Tá? Também vai servir para quê? Para a fixação do homem no campo, para a produção de alimentos, para uma melhor dinâmica do mercado interno de produtos agrícolas. O que nós vamos ver hoje é uma estrutura pautada no latifúndio, ainda pautada na monocultura, agora da soja, que é a cultura da moda, e para o mercado externo. Isso aí vai satisfazer os grandes proprietários, os latifundiários, o pessoal que está envolvido diretamente com a estrutura do que nós vamos chamar de agronegócio e de agroindústria. Tudo bem? Agora, além das questões agrárias ligadas à estrutura fundiária, é necessário que nós dermos um enfoque necessário e importante ao que se produz aqui no Brasil. Nós temos um país de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, temos um país com climas que não chegam a apresentar climas extremos, ou seja, não existe um clima extremamente frio, não existe um clima extremamente quente, não existem climas desérticos, ou seja, em tese, todas as áreas brasileiras são plausíveis de produção agrícola. Agora, do ponto de vista histórico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista socioeconômico, nós vamos ter várias diferenciações da produção agrícola no Brasil. Então, essa segunda parte da nossa aula, a gente vai dar um enfoque necessário e interessante aos produtos e às áreas onde eles são produzidos. Tranquilo? Comecemos, então, pela região nordeste do Brasil. Você vai lembrar que não existe um Nordeste. Existem, no mínimo, 4 Nordestes diferentes. Nós vamos ter o Nordeste da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão e do Meio Norte, com 4 caracterizações distintas, com 4 realidades socioambientais e culturais e econômicas também distintas. Tranquilo? Então comecemos pela Zona da Mata nordestina. Você vai saber que a Zona da Mata do Nordeste é essa faixa de terra do litoral que vai desde o norte do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Nessa área, até hoje, ainda predominam as plantations agrícolas, os latifúndios, as exportações e a monocultura. Sendo que na região norte da Zona da Mata, vai pegar os estados do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Paraíba e até parte de Alagoas, Maceió, você vai ter a base da produção de cana-de-açúcar. Essa produção vai alimentar a chamada indústria sucroalcooleira, que é a indústria de produção de açúcar e de álcool, que vai abastecer tanto o mercado interno como o mercado externo. No caso da exportação, principalmente o açúcar. É o grande produto do Porto do Recife, é o grande produto que está sendo escoado atualmente pelo Porto do Suape. E nessa área você tem uma característica interessante,
que vem ocorrendo nos últimos anos, um processo de monopolização das terras. Qual é o dado mais assustador sobre a agricultura da cana-de-açúcar da zona da Mata Nordestina? Nos últimos anos, diminuiu o número de proprietários e aumentou o índice de produção. Ah, professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que está acontecendo um processo de monopolização das terras. Ou seja, a estrutura fundiária, que já é pautada no latifúndio desde a colonização, está ficando ainda cada vez mais latifundiária. Ou seja, as propriedades estão se tornando maiores. O mesmo grupo compra 3, 4, 5 usinas e com essas usinas as suas terras e com essa terra a sua base de produção. Tranquilo? Então, norte da zona da mata, produção de cana-de-açúcar, plantation, exportação, monocultura, condições de trabalho precárias e temporárias, e é a região onde os trabalhadores são conhecidos como boias frias. Tranquilo? Na região mais ao sul, ou seja, na parte mais meridional da zona da mata, Sergipe, Alagoas principalmente, uma parte da Bahia, você vai ver a produção de laranja. Essa produção de laranja no Nordeste também serve para abastecimento do mercado interno e externo e também é feita em grandes propriedades. O sul da Bahia é a região do cacau, Ilhéus, Itabuna. Agora, o que é que você deve lembrar? Que a atividade cacaueira no Brasil tem duas características que são interessantes. Primeiro, foi a única atividade econômica desenvolvida na região da Zona da Mata em que houve a preservação ou a conservação da Mata Atlântica. Você pega o mapa de conservação da Mata Atlântica, você vai perceber que a região do sul da Bahia tem um impacto ambiental menor do que as outras áreas. Isso se dá pelo fato de que a produção do cacau para que ela fosse ocorrer, era necessária a manutenção de uma parte da mata, já que o cacau é uma planta de sombra. Tá? Agora, o auge da produção de cacau no Brasil ocorre lá pelos anos 60, início dos 70, início dos anos 80, quando o Brasil vai responder por quase 40% de todo o cacau produzido e consumido no planeta. O que é que vai acontecer a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90? Uma desvalorização do cacau brasileiro no mercado externo por duas razões. Uma praga, chamada de vassoura de bruxa, que vai tomar de conta das lavouras lá de Ilhéus e de Itabuna, e a concomitante concorrência com os países africanos, que vão oferecer como vantagem maior aproximação do mercado consumidor europeu, as condições edáficas e climáticas semelhantes à do Brasil, isso os países da África, da costa do Atlântico, né? E vai, de certa forma, diminuir a competitividade do cacau brasileiro. Hoje ainda existe produção de cacau no Brasil, ela ainda é concentrada no sul da Bahia, só que numa intensidade muito menor do que o que se observou há 2, 3 décadas atrás. Tranquilo? A segunda região do Nordeste é a região do Agreste. Essa região agrestina, ela vai se caracterizar por duas características importantes, por dois elementos importantes, né? Se caracterizar por duas características fica feio, né? Mas por dois elementos importantes. O primeiro é a base da produção de alimentos. Se produz alimentos, vai ser para o mercado interno. Lembrem-se disso. Produção de alimentos abastece o mercado interno. Produção de matéria-prima e energia vai para o mercado externo, principalmente. E a segunda característica do Agreste é que as propriedades não são pautadas em grandes latifúndios. Você tem propriedades pequenas e médias. E a produção voltada para o abastecimento das grandes e médias cidades que formam o Nordeste brasileiro. Então, a região do Agreste, de Caruaru, de Feira de Santana, do entorno de Campina Grande, do entorno da Borborema, vai ser a área de produção de alimentos. Tranquilo? Esses alimentos abastecem o mercado interno e abastecem e são produzidos em pequenas e médias propriedades. Aí, adentrando um pouco mais ao interior, você sai da região da Borborema, da região do Agreste, e entra na região do Sertão. E aí você tem 3 questões importantes do Sertão. Primeiro, as condições edáficas e as condições climáticas. As condições de solo e as condições de clima. O clima é semiárido, o solo é raso, é litólico, é um solo pouco fértil do ponto de vista natural. E essa atividade que vai se desenvolver nessa região vai ter as características da chamada agricultura extensiva, em muitos casos da agricultura de subsistência, que é aquele tipo de produção em que a base da produção vai ser consumida pelo próprio trabalhador rural. Agora, existem mais 2 elementos importantes. O primeiro,
a agricultura moderna do Médio São Francisco. Juazeiro, Petrolina, Uauá, Lagoa Grande, todas essas cidades que estão no Médio São Francisco vão produzir para o mercado externo com alta tecnologia de irrigação e com intensificação da produção de frutos tropicais e temperados. É o caso da uva, por exemplo, que é o símbolo da região do Médio São Francisco. Há um processo de agroindustrialização. A uva que vai servir para a fabricação dos vinhos, que são rotulados no próprio sertão pernambucano. Então, essa é uma das ilhas de desenvolvimento agrícola do Nordeste. Agora, não vá colocar na prova que essa atividade ela traz justiça social, geração de empregos de alta qualificação para o nordestino. Não tem nada disso. É uma atividade que também vai servir para que haja concentração de renda. E o segundo ponto de agricultura moderna no Brasil você vai encontrar no oeste da Bahia, já numa região que vai fazer parte do Matopiba, né, do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É uma parte do sertão e uma parte do meio norte, onde a produção de grãos ocorre de forma intensiva. Produção de grãos no Brasil, você vai lembrar principalmente da soja, mas também do milho. É milho e soja na região do Matopiba, com a atividade intensiva. Aí você tem a utilização de transgênicos, máquinas, implementos, equipamentos agrícolas, capital investido, e a produção é para exportação. Mercado externo também em grandes propriedades. Tranquilo? No meio norte, você tem o extrativismo vegetal simples, da região dos cocais, nem a agricultura é, né? Tem a agricultura de subsistência, na região mais pobre do Piauí e do Maranhão, e tem essas ilhas de desenvolvimento de atividade agrícola moderna com a produção de grãos, sobretudo da soja. Tranquilo? Então, região Nordeste, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Zona da Mata, cana, laranja, cacau. Agreste, alimentos, arroz, feijão, milho, fava, macaxeira, mandioca, produtos de alimentos, né? A região do sertão nordestino, você tem 3 partes diferentes. A agricultura de subsistência do semiárido, a agricultura moderna de Petrolina, produção de frutos principalmente, e a produção de grãos no oeste da Bahia. No oeste da Bahia destaca-se uma cidade chamada de Barreiras, já na divisa com Tocantins, e outra cidade chamada de Luiz Eduardo Magalhães. Tranquilo? Região centro-oeste do Brasil. 2 coisinhas rapidinhas. Pecuária extensiva é o que domina a criação de gado, Nelore principalmente. Mas também é a área da expansão da fronteira agrícola da soja. Não esqueça disso. Goiás, Mato Grosso do Sul, todas essas áreas do centro-oeste que vão apresentar um desenvolvimento muito forte na agricultura, principalmente com a utilização de transgênicos, máquinas, equipamentos, implementos, etc., é para a produção da soja voltada para o mercado externo. Tranquilo? O mesmo você vai verificar onde? Na região da Amazônia ou na região norte do Brasil. O arco de desmatamento da região norte, que passa pelo Pará, né, Rondônia, são áreas onde há uma expansão da fronteira agrícola, tal e qual tem no centro-oeste. E aí, se há expansão da fronteira agrícola, pecuária bovina e, no caso da agricultura, a cultura da soja. Tranquilo? Na região sudeste, nós vamos ter a área mais dinâmica do Brasil do ponto de vista da produção agrícola. Mas também não se diferencia tanto das outras regiões no que se refere à estrutura fundiária e ao desenvolvimento social no campo. Na região sudeste, nós vamos ter a grande base da produção de café no Brasil. Historicamente, ocupa a região da Bacia do Paraná, dos solos da terra roxa, dos solos oriundos da decomposição do basalto. Então, produção de café no interior de São Paulo, norte do Paraná, oeste paulista, sul fluminense, sudoeste fluminense. Então, nessa área, você tem base de produção de café. O que é que ainda tem de produção agrícola na região sudeste? Grande produção de laranja, principalmente no estado de São Paulo. Grande produção de alimentos, os cinturões verdes. Toda essa dinâmica da agricultura que vai ser responsável por parte do abastecimento para o mercado interno brasileiro. Na região sul, você tem a característica geral da pecuária do Rio Grande do Sul, da região das cochilas, dos campos e das pradarias. Mas também tem os produtos temperados, pera, maçã, uva, que são produzidos na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A agroindustrialização com a produção dos vinhos das serras gaúchas. E é a principal base da chamada agroindústria no Brasil.
Quando se falar de pecuária, você vai lembrar da pecuária extensiva do Rio Grande do Sul, da pecuária semi-intensiva da região de expansão do Cerrado e também da pecuária intensiva do interior de São Paulo e do interior de Minas Gerais. Lembrando que quando a pecuária for intensiva, a base da produção é para o mercado interno, a produção de laticínios. Quando a pecuária for extensiva, é o gado de corte, que boa parte da produção é voltada para exportação. Tranquilo? Um grande abraço a todos, né? Resolvam o TD, tirem as dúvidas. Na próxima aula a gente começa um novo tema da geografia aqui no humanasemfoco.com.br. Até mais!